Meu nome é Luciano Freschi, eu sou professor assistente do Departamento de Botânica desde agosto de 2010 e eu trabalho junto à equipe do Laboratório de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal. Eu sou biólogo de formação, eu fiz a minha graduação na Unesp de Rio Claro, no interior de São Paulo, eu fui da turma do noturno e durante toda a minha graduação, durante o dia, eu trabalhava na indústria química. Antes de fazer a graduação eu fiz curso técnico em química, então eu vivia essa dinâmica, né? Durante o dia eu trabalhava em uma corporação, uma indústria, e aí durante a noite eu tinha contato com o ambiente acadêmico. Isso foi muito rico para mim. Durante a graduação eu tive que me acomodar nos horários possíveis, né, férias, finais de semana, para fazer estágios. Eu já sabia desde antes da graduação que o meu interesse era em botânica, eu não sabia qual sub-área da botânica. Então eu comecei por fazer microestágios em laboratórios de anatomia vegetal, depois taxonomia vegetal, depois a parte de bioinformática de plantas, e aí quando eu tive o curso de fisiologia vegetal, que é mais avançado, na ocasião era mais avançado no curso da Unesp, da graduação da Unesp, ficou muito evidente para mim que era aquela área que eu queria atuar. Logo no início eu já busquei, então, conhecer o Laboratório de Fisiologia Vegetal lá na Unesp, conheci a professora Lázara Cordeiro, e a professora Lázara então me aceitou como aluno de iniciação científica, que eu fiz essa iniciação por 2 anos. A iniciação foi muito importante para mim. Eu trabalhava na ocasião com nodulação, né, com fixação biológica do nitrogênio em leguminosas nativas. Eu pude passar por todas as etapas, e aí durante todo esse processo eu comecei a buscar programas de pós-graduação. E a professora Lázara me indicou então aqui o departamento de botânica, que ela havia feito a graduação. Comecei então a buscar possibilidades de projeto e na sequência prestei o mestrado. Prestei o mestrado então em 2003, comecei o mestrado trabalhando ainda em metabolismo de nitrogênio com uma outra espécie, agora no caso era uma bromélia, o abacaxizeiro, e também era assimilação de nitrogênio e não fixação de nitrogênio, mas era dentro da temática de metabolismo de nitrogênio. E dentro dessa temática a gente começou a perceber que a gente conseguia modular não só o metabolismo de nitrogênio, mas também o metabolismo de carbono nessas plantas. Então foi um achado que era inesperado, né? E a gente percebeu que essas plantas, elas sabidamente já faziam um tipo diferente de fotossíntese, que é um mecanismo concentrador de carbono, fotossíntese CAN, e a gente percebeu que a gente conseguia modular isso dependendo das condições ambientais. E começamos então a estudar isso. Nesse momento eu percebi que tanto essa interface de carbono e nitrogênio me interessava, mas meu interesse era, acho que ainda maior, como esse processo era regulado. Então aí surgiu para mim assim, qual que seria a minha temática de pesquisa para os próximos anos, né? E é a que eu sigo até hoje, que é como o metabolismo e desenvolvimento vegetal é regulado, como as plantas percebem os sinais ambientais e como isso é transduzido dentro da planta em respostas, né? Como isso culmina em reprogramações de desenvolvimento de metabolismo. Durante esse doutorado eu fui algumas vezes para a Alemanha, fiz uma parte lá na Universidade de Würzburg, né? E aí voltei e defendi o doutorado em 2008. E logo na sequência eu já entrei então num pós-doutorado. Esse pós-doutorado continuou então nessa questão de percepção do ambiente pelas plantas e transdução de sinal. O que eu mudei nesse pós-doutorado foi de modelo e também foi de sinal ambiental. Então eu comecei a trabalhar agora, nessa ocasião, com fotobiologia de plantas, porque eu percebi que era uma área que tinha poucos pesquisadores no Brasil, né, e é uma parte tão importante e com tantas aplicações biotecnológicas, né. Comecei a trabalhar em 2008 nesse pós-doutorado, fui algumas vezes para a Alemanha novamente em laboratórios colaboradores, e em 2010 eu estava me preparando para fazer pós-doc fora com essa temática, fotobiologia. Só que em 2010 surgiu então um concurso em Fisiologia e Bioquímica de Plantas aqui no Departamento de Botânica, o qual eu passei, prestei, e aí eu tive que postergar um pouco então a minha ida como pós-doc para o exterior. Desde a minha contratação eu fui muito feliz, né? Logo no início eu já pude me envolver em atividades de ensino, pesquisa e extensão. E essas, na parte de ensino, eu pude já logo no primeiro semestre, logo que eu fui contratado, já participar de uma disciplina do núcleo básico, uma disciplina de primeiro ano,
que é um momento que eu gosto muito do curso, no primeiro ano, quando os alunos estão chegando ainda, com as suas formações diferenciadas e com suas perguntas, com as suas inquietações. E também pude já participar de disciplinas optativas mais avançadas no curso. Na pós-graduação, eu já acho que no primeiro ano eu já pude, de atuação, eu já pude ter aluno de mestrado, já pude me cadastrar nessa ocasião na pós-graduação de Botânica, na qual estou até hoje, e isso permitiu que também projetos pudessem ser enviados, né? Porque na verdade são os alunos de pós-graduação que são a parte essencial de pós-graduação e iniciação, são a parte essencial da condução dos projetos. Então isso foi um grande facilitador, eu fui muito feliz nesse começo. No quesito ensino, pesquisa, extensão e gestão, eu contribuo com as temáticas em fisiologia e bioquímica de plantas, biotecnologia vegetal, e em ensino eu participo de uma disciplina desde 2010 que envolve aspectos de anatomia, de fisiologia de plantas, que se chama Forma e Função do Desenvolvimento Vegetal. Essa é uma disciplina que em 2010 tinha uma carga horária que é metade do que é hoje, então nós conseguimos ao longo do tempo desmembrar em fisiologia do desenvolvimento vegetal e fisiologia do metabolismo vegetal. Acho que foi um ganho bastante grande, é uma disciplina que é muito elogiada pelos alunos, tem uma carga prática bastante grande, nessa parte prática que a gente acaba interagindo muito com os alunos, é uma parte que eu gosto bastante. Uma outra disciplina que eu participo se chama Projetos e Aplicações da Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal, e é uma disciplina praticamente toda prática, né? Então é uma disciplina que envolve elaborar projetos, desenvolver projetos, interpretar resultados, apresentar esses resultados dentro desse ambiente do curso em Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal. Então é uma disciplina que é muito prazerosa, são alunos já mais avançados, é uma disciplina optativa, então é uma disciplina que acaba propiciando a esses alunos com interesse em fisiologia vegetal uma oportunidade de vivenciar um ambiente de laboratório, de pesquisa em fisiologia vegetal. E é da onde vem muitos alunos de iniciação científica, vem muitos alunos que depois até seguem a pós-graduação. No quesito pesquisa, eu continuo trabalhando então nessa temática de como as plantas percebem sinais ambientais e como isso é transduzido em respostas de desenvolvimento e metabolismo. Trabalho, acho que uma grande parte do meu trabalho atual é focado em fotobiologia, então a percepção da luz pelas plantas e como isso então resulta em alterações de desenvolvimento, reprogramação metabólica nas plantas. Trabalho um pouco com a parte de estresse hídrico, disponibilidade hídrica, a parte de regimes de temperatura me interessa bastante também. E esse estudo é um estudo de ciência básica, mas a gente também tenta identificar etapas dessas cascatas de sinalização que podem ser manipuladas para ganhos biotecnológicos. Então a gente, por estratégias de engenharia genética, a gente consegue então manipular diferentes rotas, diferentes etapas dessas rotas, e com isso a gente pode ter alterações, nem sempre ganhos, mas alterações em resistência a estresses, em conteúdo nutricional, em padrões de desenvolvimento, em produtividade e assim por diante. No quesito gestão e extensão, no quesito gestão, nos primeiros anos eu participava como membro da comissão, era o representante do departamento de botânica na comissão de extensão, né? Foi muito interessante esse período, e na sequência eu comecei já a me envolver com talvez as áreas onde eu acho que eu posso contribuir um pouco mais, que seriam as áreas talvez de pós-graduação e a parte de pesquisa. Então logo eu me envolvi na comissão de pós-graduação, participo atualmente como suplente do Departamento de Botânica na comissão de pesquisa, na comissão de biossegurança. Então são comissões bastante executivas que a gente tenta então ajustar normas, regulamentos, regimentos para tornar a vida de pesquisa e a vivência de pós-graduação mais fácil ou prazerosa ou mais produtiva no departamento. E por outro lado eu participo também do conselho do Departamento de Botânica, que é uma atividade bem diferente, uma atividade onde a gente conhece um pouco melhor como funciona o Departamento de Botânica, como funciona o Instituto, é onde a gente tem contato com os docentes mais experientes do departamento, então é muito interessante para perceber os erros e acertos que ocorreram durante a construção
do Departamento de Botânica e a sua condução até agora. Então são experiências diferentes, né, essas comissões de pós-graduação, de pesquisa, com a atividade de participação de um conselho, mas as duas são extremamente valorosas no sentido de aprender como funciona e tentar, de alguma forma, contribuir para a melhoria da condução das atividades no departamento. O que eu mais gosto da minha profissão, o que mais me motiva certamente é essa dinâmica constante de aprender e ensinar. Então, a cada ano a gente tem contato com novos alunos de graduação, de pós-graduação, novos alunos buscam estágio para fazer iniciação científica, e isso é muito prazeroso. Então você ser forçado, né, a sempre estar estudando e você poder, de alguma forma, passar esse conhecimento, discutir esse conhecimento com alunos em formação, para mim é a atividade mais prazerosa. Quando um aluno motivado te busca na sua sala, ou entra em contato com você para discutir um delineamento experimental, para mostrar um gráfico, uma figura, um resultado que ele não consegue interpretar, ou que intrigou ele de alguma forma, esse é o momento, acho que motiva a gente a levantar da cama e enfrentar qualquer coisa, né? Porque é esse momento que você percebe que faz alguma diferença, né? Faz uma diferença em talvez multiplicar, você acaba multiplicando o número de docentes, o número de pesquisadores, porque muitos desses alunos na pós-graduação acabam tendo êxito depois. E isso eu acho que é muito feliz, quando o aluno se insere como pós-doc no grupo de pesquisa dos sonhos, aqui ou fora do país, ou quando o aluno consegue um cargo fixo e vai ser um novo pesquisador, nuclear uma nova linha de pesquisa, eu acho que isso é uma das grandes belezas desse tipo de trabalho. E ainda nesse quesito de relações interpessoais, também valorizo muito essa questão de colaboração, rede de colaboração e conhecer outros grupos de pesquisa. Então quando a gente vai para um congresso ou visita um laboratório e inicia uma nova rede de colaboração e lá você conhece os membros daquele laboratório, você aprende demais. Então aprende uma dinâmica diferente de trabalho, uma temática de pesquisa que talvez não seja tão afeita à sua. Então são experiências muito boas também, essas inter-relações já com pessoas que às vezes já são líderes na sua linha de pesquisa e outros em outros momentos da carreira. Gosto muito também e valorizo demais a liberdade que a gente tem nessa profissão. Então, talvez essa liberdade a gente não encontre no ambiente corporativo, na indústria, da gente poder a cada momento decidir qual a linha de pesquisa que você vai manter, qual o delineamento experimental que você vai conduzir. Então o seu foco de pesquisa ele pode ser modulado. Então acho que isso é uma das grandes belezas, porque a gente pode sim modular o que motiva muito mais a gente, o que você acha que é mais pertinente, relevante e urgente naquele momento em termos de pesquisa. Ao invés de falar do que é mais difícil na profissão, talvez eu prefira falar sobre o que mais atrapalha, porque nem sempre o que é mais difícil é o que mais atrapalha. Tem coisas que são muito difíceis, né? É muito difícil você acompanhar toda a literatura de um tema tão dinâmico, né, como fisiologia, bioquímica, biotecnologia vegetal, e traduzir, tornar esse assunto palatável, acessível a alunos de graduação, por exemplo. Isso é bastante difícil. É bastante difícil você manter um laboratório atualizado nessa temática para poder produzir ciência de ponta, né, que seja competitiva internacionalmente. Tudo isso é muito difícil. É muito difícil obter verba para pesquisa. Você tem que aplicar para vários editais, cada edital é diferente um do outro. Alguns editais no Brasil têm uns requisitos, no exterior tem outros requisitos. Tudo isso demanda muito tempo. Você tem que lidar com a frustração das recusas, né? Então, às vezes você se empenha demais para um projeto e ele é recusado. Em outros casos, o projeto é aprovado, mas você tem que adequar o orçamento e, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, os insumos são muito caros e eles não se encaixam dentro daquele orçamento. E aí você tem que readequar o projeto e assim por diante. Tudo isso é muito difícil, mas tudo isso faz parte da profissão. Tudo isso faz parte da atividade de docência e de pesquisa, né? Então isso é difícil, desafiador, mas dá-se um jeito, a gente vai atrás e consegue resolver. Agora, o que mais atrapalha, muitas vezes não são as coisas difíceis, são coisas básicas, são coisas simples, mas que tomam tempo, e que de certa forma não seriam esperadas, né? Então, por exemplo, prestação de contas, né? Então, a falta de apoio institucional para que tenha
pessoas cuidando da sua prestação de contas, faz com que você pare de estudar, de escrever artigos, de orientar alunos, para que você fique conferindo o número de processo em nota, fique tabulando valores e assim por diante. Eu não digo a decisão sobre o que comprar, onde investir, mas depois de já decidido isso, você tem que levar tudo a cabo, você tem que levar até o final esses processos. Desenvolvimento de métodos, a gente tem ótimos técnicos no departamento, mas são poucos, são insuficientes, e eles estão divididos em diferentes laboratórios. E alguns métodos, alguns equipamentos requerem uma longa jornada para que aquele método possa ser implementado. Então hoje a gente se vê com uma infraestrutura que a gente busca ao máximo manter atualizada, mas com uma falta de apoio técnico para poder conduzir os projetos que com tanto afinco a gente consegue e manter esses equipamentos sendo utilizados da melhor forma possível, que vão então propiciar para os alunos de pós-graduação, iniciação aqui do departamento e para outros da USP, de fora da USP, possibilidades de fazer análises que seriam impensáveis, né, sem esse aparato tecnológico. Então é a parte que não é tão difícil, né, mas é uma parte que atrapalha demais e diminui a nossa produtividade, diminui o quanto a gente pode retornar para a sociedade frente ao que é investido em nós. O destaque que talvez seja mais comum, mas ele não pode ser menos valorizado, é a formação de recursos humanos, né? Então, na graduação, a gente, ao longo dos anos, a gente vai tendo contato com centenas, milhares de alunos, então a gente forma centenas e milhares de biólogos para a sociedade, e isso é uma atividade coletiva, né, envolvendo outros docentes do Instituto, mas ela é de extrema valia. Acho que esse é um grande destaque, que é comum, mas ele não pode ser menos valorizado. Na pós-graduação, então, a gente forma mais proximamente esses alunos, e hoje eu fico muito feliz de saber que pós-graduandos estão se inserindo em laboratórios muito importantes, muito produtivos ao longo do mundo, outros conseguiram cargos e estão multiplicando então essa atividade de pesquisa e docência. Uma outra coisa que eu acho muito importante de ser valorizada é talvez a nucleação de novos grupos de pesquisa, né, novas temáticas de pesquisa que não são tão cobertas no país. Então eu fico contente em ter conseguido nuclear um núcleo de pesquisa em fotobiologia de plantas, com um viés de biotecnologia, que acaba sendo um motivador para atrair talentos, para produzir então boas publicações, conseguir projetos e assim por diante. Bom, o departamento de botânica tem uma característica muito interessante, que é a diversidade de linhas de botânica que a gente tem aqui dentro. Então a gente tem desde anatomia, taxonomia, fitoquímica e assim por diante. Então eu vejo isso como sendo mantido e acho que é importante que isso seja mantido. E isso é um grande facilitador para movimentos de interdisciplinaridade. Então assim, quando a gente precisa de um docente que seja um anatomista, um fitoquímico, a gente tem dentro do próprio departamento. Então isso a gente percebe ao longo dos anos que cada vez mais tem acontecido. Se a gente olhar as publicações do Departamento de Botânica, a gente vê que cada vez mais tem integrantes de diferentes laboratórios. Isso eu acho que é muito interessante e acredito que é uma tendência que seria mantida daqui para frente. Acredito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter a aposentadoria de grandes pesquisadores aqui do departamento e eu acho que é importante que continue esse movimento de renovação enquanto esses docentes estão na ativa, porque os que estão ainda no início de carreira têm muito a aprender com esses docentes que consolidaram várias das áreas da botânica no país. Então eu vejo o departamento como uma possibilidade de manter essa diversidade de linhas, continuando atraindo grandes talentos em alunos, novos pesquisadores e assim por diante, e fortalecendo então a pesquisa em cada uma dessas áreas da botânica. Eu acho muito difícil dar conselho, porque cada pessoa tem uma forma diferente de funcionar, cada pessoa teve e tem oportunidades diferentes ao longo da vida, mas o que eu costumo falar para meus alunos de graduação é que tentem, de uma forma muito ativa, descobrir o que gosta e o que não gosta, né? Seja em temáticas, né? Então temáticas dentro da biologia você pode buscar disciplinas optativas, você pode estagiar em diferentes laboratórios e com isso, de uma forma ativa, você vai conseguir descobrir o que você gosta,
tão importante quanto o que você não gosta. E na pós-graduação, a minha sugestão, na verdade, não é nem um conselho, porque depende muito do pós-graduando, mas é talvez trabalhar bastante, ler muito, e você se dedicando com foco durante a pós-graduação, conversando bastante com os seus pares, né, com seus colegas e com seu orientador. As publicações, a inserção futura, ela é mais provável se você fizer essa lição de casa, né? Então, não espere cair do céu, né? Basicamente se você tem um projeto, se você tem aquele brilho no olhar de fazer aquele projeto, faça da melhor forma possível. Se dedique o máximo que você puder, porque você vai ter a melhor tese possível, a melhor dissertação possível, e o resto vai ser consequência, né? Mas você sabendo o que você gosta, você consegue buscar ativamente as possibilidades e as oportunidades.